Pessoal, então a gente está indo para a nossa aula 13. A gente já está quase finalizando aí o nosso primeiro bimestre. E nessa aula a gente vai começar a abordar os cálculos de massa molar. Na aula anterior a gente começou a ver massa molar, a gente começou a ver como é que a gente pode utilizar a massa molar para fazer contagem de moléculas, determinar a quantidade de átomos. Hoje a gente vai entender como é que a gente calcula a massa molar, de onde vem a massa molar e como a gente consegue encontrar a massa molar para qualquer substância, beleza? Só que antes disso, vamos só voltar rapidamente nas aulas anteriores para a gente sempre manter atualizado tudo que a gente está vendo, para tudo sempre ficar fresco na nossa cabeça, né? Eu disse para vocês nas aulas anteriores que a gente tem um objetivo a partir de agora. E qual que é o nosso objetivo a partir de agora, gente? Determinar as quantidades envolvidas em qualquer reação química. Então, o nosso passo a passo a partir de agora é chegar nesse momento em que vocês vão ser capazes de determinar a quantidade para qualquer reação química, independentemente se eu der os valores mais fundamentais para vocês ou não. Beleza? E aí eu disse para vocês que para a gente determinar a quantidade de qualquer reação química, é necessário a gente saber como contar átomos e moléculas, que foi o que a gente fez na aula passada. Aí lembra lá da aula passada que eu trouxe o esquema para vocês com feijão, que a gente viu como é que a gente contava grãos de feijão, depois a gente viu como é que a gente poderia pegar a mesma ideia para contar átomos e moléculas. Aí no final a gente contou a quantidade de moléculas dentro de um copo de água, né? Então é fundamental a gente entender essa lógica de contagem de átomos, porque para a gente entender reações químicas futuramente, essa contagem vai ser muito importante, beleza? E eu cheguei a discutir com vocês na aula passada que quando a gente vai contar moléculas e átomos, que são partículas muito pequenas, a gente tem que utilizar uma unidade especial. A gente não pode utilizar dúzia para contar moléculas, porque num copo de água, por exemplo, tem muito mais moléculas do que apenas uma dúzia. A gente também não pode contar centenas, porque se a gente pega, por exemplo, um copo de água, tem muito mais do que uma centena de moléculas. A gente também não pode utilizar milhão, porque em um copo de água a gente vai ter mais do que 1 milhão de moléculas. E aí eu disse para vocês que quando a gente quiser contar moléculas, a gente tem que utilizar uma unidade especial que a gente chama de mol. E aí o mol é mais adequado para a gente contar, por exemplo, a quantidade de moléculas dentro de um copo de água. E eu disse para vocês que quando a gente trabalha com mol, a gente está falando de uma quantidade sempre específica. 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. E aí, no caso aqui, eu estou contando molécula, então é 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Beleza? Então, o mol, gente, vocês têm que sempre lembrar disso, é uma grandeza utilizada para determinar quantidade. Então, sempre que eu falo de mol, estou falando de quantidade, de unidades, de partículas muito pequenas, como átomos e moléculas. Então, a gente sempre vai utilizar mol para coisas muito pequenas, como átomos e moléculas. Tranquilo? E aí o mol sempre vai representar 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades de uma determinada partícula. Porém, eu disse para vocês que muitas vezes a gente, para facilitar o cálculo, muitas vezes numa prova, a gente pode trazer esse número um pouquinho arredondado. No lugar de falar 6,02 vezes 10 elevado a 23, em alguns casos, para efeito de cálculo, a gente pode utilizar 6 vezes 10 elevado a 23. Porém, muita atenção, se uma questão te informa esse valor e pede para você utilizar 6,02 vezes 10 elevado a 23, você tem que utilizar esse valor. Porque por mais que a gente está fazendo um arredondamento, esse arredondamento em alguns casos pode ser fundamental, beleza? Então só considere 6 vezes 10 elevado a 23 se a questão, o exercício ou a prova assumir esse valor. Então isso aqui foi o mol que eu falei com vocês na aula passada. E eu disse para vocês que quando a gente vai medir massa de moléculas, a gente não pode, por exemplo, medir uma massa de uma única molécula, por exemplo. A gente tem que juntar uma grande quantidade de moléculas para ter uma massa significativa, beleza? E toda vez que a gente quiser determinar a massa de uma substância relacionada com a molécula, a gente tem que utilizar o que a gente chama de massa molar. E o que é a massa molar? É a massa contida em 1 mol de uma determinada substância ou de uma determinada partícula. Então, se eu junto 1 mol de uma determinada substância e meço essa massa, eu tenho o que eu chamo de massa molar, beleza? E aí, na aula passada, eu dei o exemplo para vocês da massa molar da água, e a massa molar da água é 18 gramas por mol. O que significa a massa molar da água ser 18 gramas por mol? Eu posso pegar essa massa molar e escrever ela da seguinte forma, que para cada 1 mol de moléculas, 1 mol de H2O, eu vou ter 18 gramas de água. Ou seja, se eu pegar 1 mol de moléculas de água e pesar essa massa, eu vou ter 18 gramas. Ou então, se eu tiver 18 gramas de água, por exemplo, em um copo, se eu quiser saber quantas moléculas tem ali dentro, eu sei que em 18 gramas de água tem exatamente 1 mol de moléculas de água. Tudo bem?
Então, a ideia de massa molar, gente, é a massa de uma substância relacionada com 1 mol dessa substância. 1 mol de moléculas de água, por exemplo, pesam 18 gramas. Tudo bem? E qual que vai ser o objetivo da aula de hoje? Deixa eu só passar aqui. A gente vai aprender como que a gente pode determinar a massa molar de uma determinada substância. Por exemplo, na aula passada eu falei para vocês que a massa molar da água é 18. A partir de hoje a gente vai começar a entender como que a gente sabe que a massa molar da água é 18, e não só a massa molar da água, mas de qualquer outra substância. Como que a gente pode determinar a massa molar para qualquer substância. Aí a gente já dá um passo muito grande para a gente depois determinar as quantidades dentro de uma reação química. Então eu vou partir basicamente nessa aula dessa pergunta. Como determinar a massa molar de uma substância? Bom, pessoal, para a gente começar a entender como é que a gente calcula essa massa molar, eu vou trazer aqui 3 exemplos de 3 substâncias distintas. A primeira substância é o gás hidrogênio, que tem fórmula química H2. O segundo é o gás oxigênio, que tem fórmula química O2. E a terceira substância é a água, que tem fórmula química H2O. E por que eu peguei essas 3 substâncias para a gente começar a aula de hoje? Justamente pelos átomos que compõem essas substâncias. Essas substâncias são formadas basicamente pelo átomo de hidrogênio e de oxigênio. O gás hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio, o gás oxigênio por 2 átomos de oxigênio, já a água é formada pelos 2 átomos de hidrogênio juntamente com um átomo de oxigênio, beleza? Então eu peguei essas 3 substâncias de propósito, porque todas elas possuem, todas não, né? Mas essas substâncias possuem tanto o átomo de hidrogênio quanto o oxigênio em sua composição. E a gente vai brincar com elas para tentar determinar a massa molar de cada substância, beleza? Pessoal, então qual que é o princípio básico para a gente começar a determinar a massa molar de uma substância? Galera, para a gente determinar a massa molar de uma substância, é necessário conhecer o que a gente chama de massa de um átomo, ou massa atômica, beleza? Então a gente precisa compreender a massa de um átomo. A gente precisa tentar determinar como é que a gente mede a massa de um átomo. Tudo bem? E agora vamos pensar comigo, gente. Imagina que eu tenho os 2 átomos ali presentes naquelas substâncias. Átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Só lembrando, gente, átomos são partículas muito pequenas, beleza? Se os átomos são partículas muito pequenas, gente, eu queria começar a aula com uma pergunta. Na opinião de vocês, vocês acham que é possível pesar um único átomo? Sim ou não? Primeiramente, eu não consigo isolar um átomo, perfeitamente e manusear um átomo isoladamente, porque um átomo é uma coisa muito pequena. E não só isso, como você falou, também a gente não tem uma balança capaz de mensurar a massa de um átomo. Eu não consigo pegar um átomo, colocar em uma balança e ter uma balança suficientemente sensível para medir essa massa. Beleza? Então não tem como eu determinar a massa de um átomo por esse método, colocar, por exemplo, em uma balança. Mas agora eu pergunto, será que tem como a gente, de alguma forma, determinar a massa de um átomo? Sim ou não? Na aula de hoje a gente vai entender, então, como é que a gente pode determinar a massa de um átomo, e não só isso, qual é o sistema que a gente utiliza, qual é a referência que a gente utiliza para determinar a massa de um determinado átomo. Beleza? Então, pessoal, só para a gente começar a entender, a gente precisa só elencar algumas observações. Primeiramente, gente, não é possível determinar diretamente a massa de um único átomo. Eu não consigo, por exemplo, ir numa balança, pesar um único átomo e saber a massa, por exemplo, através de uma balança. Porém, gente, é possível calcular o que a gente chama de massa relativa de um átomo. E o que seria essa massa relativa? Bom, a gente vai começar a entender a partir de agora. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui no caso, gente, é que o próprio nome massa relativa já dá uma pista do que seria essa massa. É uma massa relativa a algo. Eu não consigo determinar a massa exatamente de um único átomo, mas eu consigo comparar átomos diferentes e calcular o que a gente chama de massa relativa. Uma massa relativa a uma outra massa diferente. Beleza? Para a gente entender como é que a gente pode fazer isso, vamos imaginar o seguinte. Imagina que a gente quer determinar qual é a massa de um átomo de hidrogênio e qual é a massa de um átomo de oxigênio. Eu quero determinar ao mesmo tempo a massa desses 2 átomos. Se eu quiser determinar a massa de um átomo de hidrogênio e de um átomo de oxigênio, o que eu posso fazer? Qual é um método que a gente pode utilizar? A gente pode pegar aquelas substâncias que eu falei com vocês lá no início, mais para o início da aula. Eu posso pegar, por exemplo, o gás hidrogênio e o gás oxigênio. São 2 substâncias que a gente pode obter, por exemplo, em determinadas lojas, determinados fornecedores específicos, né? Então, o gás hidrogênio e o gás oxigênio, eles são gases, por isso eles são comercializados em cilindros, como esses aqui, e a gente pode utilizar esses gases para fazer algumas comparações bastante interessantes, beleza? Qual que é a primeira observação que a gente pode fazer, gente?
Tanto o gás hidrogênio quanto o gás oxigênio são gases e eles são formados apenas por um tipo de átomo. O gás hidrogênio é formado apenas por átomos de hidrogênio, já o gás oxigênio é formado apenas por átomos de oxigênio. Por isso que o nome do gás faz referência aí ao elemento, né? Gás hidrogênio, elemento hidrogênio, gás oxigênio, elemento oxigênio. E a gente pode utilizar esses gases para tentar trazer o que a gente chama de massa relativa do átomo de hidrogênio e do átomo de oxigênio. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa observar é a composição de cada gás. Vamos começar primeiramente com o hidrogênio, gente. A fórmula química do gás hidrogênio é H2, beleza? Então, o hidrogênio é H2. O que significa a fórmula química do hidrogênio ser H2? Significa que as moléculas de hidrogênio, de gás hidrogênio, são formadas pela união de dois átomos de hidrogênio, beleza? Então, no gás hidrogênio, cada molécula é formada pela união de dois átomos de hidrogênio. Tranquilo? E o mesmo funciona para o O2. Quando eu falo do O2, o gás oxigênio, a fórmula química dele também é O2. Isso significa que as moléculas do gás hidrogênio é formado pela união de dois átomos de oxigênio. Beleza? Então, o gás oxigênio é formado por moléculas e cada molécula de gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio. Tranquilo? Isso aqui é fundamental para a gente começar a entender como é que a gente calcula a massa de um átomo. Deixa eu apagar isso aqui. Agora vamos imaginar o seguinte, gente. Imagina que eu quero fazer um experimento e para fazer esse experimento eu faço uma situação muito peculiar. Eu pego... Eita, peraí, meu teclado desconectou. Aí voltou. Eu faço uma situação muito peculiar. Eu pego a mesma quantidade de gás, tanto a mesma quantidade de gás hidrogênio, quanto a mesma quantidade de gás oxigênio, beleza? Então imagina que eu peguei a mesma quantidade de gás hidrogênio e de gás oxigênio. Pessoal, toda vez que eu estou falando de um gás e gases mais simples como esse, como o hidrogênio e o oxigênio, toda vez que eu falo de quantidade de gás, eu estou falando automaticamente da quantidade de moléculas de cada gás, beleza? Aí vocês podem pensar lá na quantidade em mol. Quando eu pego a mesma quantidade de dois gases diferentes, nas mesmas condições, eu estou falando da mesma quantidade de mols de molécula, ou seja, da mesma quantidade de moléculas. Tudo bem? Eita, deixa eu voltar aqui. Galera, se eu fosse representar as moléculas de um átomo, de um gás, como a gente mede moléculas em mols, eu teria que desenhar uma quantidade muito grande de moléculas. Só que nesse caso, só para facilitar a nossa compreensão, eu vou desenhar uma quantidade que a gente consegue contar, vou desenhar uma quantidade pequena. Mas eu quero que vocês lembrem que sempre que eu falo de gases ou de qualquer outra substância, eu estou falando de uma quantidade muito grande de moléculas. Tudo bem? Então imagina que eu peguei a mesma quantidade dos dois gases. Se eu pego a mesma quantidade dos dois gases, gente, eu afirmo que eu estou pegando a mesma quantidade de moléculas de ambos os gases. Então imagina que inicialmente para o hidrogênio eu tenho uma quantidade que está resumida aqui, ó, como sendo 3 moléculas de gás hidrogênio. Lembrando que não tem apenas 3 moléculas, tem muito mais, beleza? Se eu pegar a mesma quantidade agora de gás oxigênio, eu tenho que ter a mesma quantidade de moléculas. Então, se eu tenho a mesma quantidade dos gases, no oxigênio eu também tenho 3 moléculas de gás oxigênio. Lembrando que eu só estou colocando 3 porque é uma quantidade figurativa. Na realidade, em um gás tem uma quantidade muito grande de moléculas. Tudo bem? Então, gente, quando eu estou falando de um gás, sempre que eu tiver a mesma quantidade, na mesma condição, eu sempre vou ter a mesma quantidade de moléculas em qualquer gás, beleza? E aí, então, se eu tenho a mesma quantidade de gás, eu posso afirmar automaticamente que eu tenho a mesma quantidade de moléculas, tanto no gás hidrogênio quanto no gás oxigênio. Tranquilo? Só para saber, gente, estão me acompanhando até o momento? Tá tranquilo? Sim. Beleza. E, pessoal, agora pensa comigo. Se tanto o gás hidrogênio quanto o gás oxigênio são formados pela união de dois átomos, por mais que sejam distintos, a gente vai ver que se a gente tem a mesma quantidade de moléculas, a gente vai ter a mesma quantidade de átomos nos dois casos. Então, se eu pego a mesma quantidade de gás hidrogênio e de gás oxigênio, a gente vai ter sempre a mesma quantidade de átomos. Por exemplo, se eu pego 3 moléculas de gás hidrogênio, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio. E se eu pego a mesma quantidade de gás oxigênio, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de oxigênio também. Então, reparem, se eu falo que eu tenho a mesma quantidade de gás, nas mesmas condições, eu estou falando automaticamente que eu também tenho a mesma quantidade de moléculas, e como o gás hidrogênio e o gás oxigênio são gases formados pela união de dois átomos, a molécula é formada pela união de dois átomos, se eu tenho a mesma quantidade de moléculas,
automaticamente eu também tenho a mesma quantidade de átomos, tanto no gás hidrogênio quanto no gás oxigênio, se eles estiverem na mesma quantidade. Tudo bem? E pessoal, como é que essa relação ajuda a gente tentar determinar a massa dos átomos de hidrogênio e de oxigênio? Pessoal, para isso, vamos resumir o seguinte, ó. Se eu estou pegando a mesma quantidade de um determinado gás, automaticamente eu estou pegando a mesma quantidade de moléculas, mas vamos resumir que se eu pegar a mesma quantidade de um gás, eu estou pegando exatamente a mesma quantidade de átomos. Então, se eu estou pegando a mesma quantidade desses gases, eu tenho a mesma quantidade de átomos de hidrogênio e de oxigênio. Tranquilo? E aí, agora, se eu quiser tentar determinar a massa do hidrogênio e do oxigênio, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, então, a mesma quantidade de gás, automaticamente eu estou imaginando que eu tenho a mesma quantidade de átomos, e o que eu posso fazer? Pegando a mesma quantidade desses dois gases, eu posso pesar esses dois gases. Vamos supor que eu pesei o hidrogênio e o oxigênio na mesma quantidade. Quando eu peso esses dois gases, eu percebo o seguinte, ó, que o gás oxigênio é mais pesado. Já o hidrogênio é um gás mais leve, beleza? Ou seja, o gás oxigênio tem mais massa, é mais pesado do que o gás hidrogênio, beleza? Se o gás é formado por átomos, então, e eles têm a mesma quantidade, automaticamente, só sabendo a massa, eu já posso dizer o seguinte, ó, átomos de oxigênio são mais pesados do que átomos de hidrogênio, beleza? Porque como o gás oxigênio é mais pesado, ele é formado por átomos, logicamente os átomos de oxigênio têm que ser mais pesados do que átomos de hidrogênio. Tranquilo? Só que eu posso comparar a massa desses átomos. Então eu posso pegar a mesma quantidade, dos átomos não, né? Dos gases. Eu posso pegar a mesma quantidade dos dois gases e comparar as massas. Vamos supor que eu pesei esses dois átomos. E vamos supor que esses dois átomos, ó, esses dois gases, vamos supor que eu pesei esses dois gases. E vamos imaginar que pesando o gás hidrogênio e o oxigênio, eu observei que o gás oxigênio é 16 vezes mais pesado do que o gás hidrogênio. Beleza? Então, eu peguei a mesma quantidade dos dois gases, coloquei numa balança. E eu observei que se eu pegar a mesma quantidade, o gás oxigênio é 16 vezes mais pesado do que o gás hidrogênio. Tranquilo? Então, eu vou resumir essa informação aqui embaixo. Ó. Para uma mesma quantidade, se eu tiver a mesma quantidade dos dois gases, o gás oxigênio é 16 vezes mais pesado do que o gás hidrogênio. Tranquilo? Então, imagina comigo, gente, ó. O gás oxigênio é 16 vezes mais pesado que o gás hidrogênio. Só que se eu pego a mesma quantidade de gás, eu estou pegando a mesma quantidade de átomos, e o gás oxigênio é formado apenas por átomos de oxigênio, e o gás hidrogênio é formado apenas por átomos de hidrogênio. Se o gás oxigênio é 16 vezes mais pesado que o gás hidrogênio, automaticamente, se a gente sabe que eles são formados por átomos, a primeira coisa que a gente pode pensar é que provavelmente o átomo de oxigênio é 16 vezes mais pesado do que o átomo de hidrogênio. Porque se eu estou falando da mesma quantidade de gás, e se tem a mesma quantidade de gás, tem a mesma quantidade de átomos, e nessa mesma quantidade o gás oxigênio é 16 vezes mais pesado, eu posso afirmar automaticamente que o átomo de oxigênio é 16 vezes mais pesado do que o átomo de hidrogênio. Tranquilo? Então eu posso afirmar o seguinte, ó, átomos de oxigênio são 16 vezes mais pesados do que os átomos de hidrogênio, porque o gás oxigênio é 16 vezes mais pesado que o gás hidrogênio numa mesma quantidade. Então, automaticamente, o átomo de oxigênio é 16 vezes mais pesado do que o átomo de hidrogênio. Então, reparem, gente, eu posso comparar gases e comparar as massas. Em nenhum momento eu estou sabendo qual é a massa do hidrogênio, qual é a massa do oxigênio, mas eu sei que o oxigênio é 16 vezes mais pesado que o hidrogênio. Tranquilo? Então, eu só vou resumir essas informações aqui, ó, para ficar um pouquinho mais claro. Então, para uma mesma quantidade, a massa de oxigênio, de gás oxigênio, né, é 16 vezes maior do que a massa do gás hidrogênio. Se esses gases são formados por átomos, é correto afirmar, então, automaticamente que os átomos de oxigênio são 16 vezes mais pesados do que átomos de hidrogênio. Então, sempre o oxigênio vai ser 16 vezes mais pesado do que um átomo de hidrogênio. Tranquilo? E o que a gente pode fazer, gente? A gente pode comparar a massa desses átomos. Então, eu sei que, no caso ali, no gás hidrogênio tem apenas hidrogênio, no gás oxigênio tem apenas oxigênio. E eu sei, pela relação da massa, que o átomo de oxigênio é 16 vezes mais pesado do que um átomo de hidrogênio.
Tranquilo? Então, repare, eu não sei exatamente qual é a massa dos dois átomos. Opa, desculpa. Eu só sei que um átomo é mais pesado que o outro. Galera, agora o que eu posso fazer? Por mais que a gente tenha tecnologia suficiente hoje em dia, a gente não consegue exatamente pegar um átomo, colocar ele numa balança e determinar exatamente a massa desse átomo. Se eu quiser ter uma noção da massa de um átomo, eu posso calcular o que eu chamo de massa relativa, beleza? Então não é possível determinar diretamente a massa de um único átomo, é possível calcular apenas o que nós chamamos de massa relativa de um átomo, também conhecida como massa ou peso atômico. E o que é essa massa relativa, gente? Vamos pensar o seguinte, ó. Eu sei que o oxigênio é 16 vezes mais pesado que o hidrogênio. Para efeito de comparação, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer, aí eu estou assumindo isso, que a massa do hidrogênio é 1, por exemplo. Vou dizer que a massa do hidrogênio é 1. Se o oxigênio é 16 vezes mais pesado e a massa do hidrogênio é 1, eu vou dizer que a massa do oxigênio é 16, beleza? Então eu assumo que a massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. Eu estou comparando essas massas, não estou? A massa do oxigênio é 16 vezes maior que a do hidrogênio. Quando eu coloco esses valores e comparo essas massas, eu chamo essa massa de massa relativa. Massa relativa. Não é uma massa absoluta. Eu não consigo dizer a massa absoluta do hidrogênio nem do oxigênio. Eu só consigo dizer uma massa relativa. E sempre que eu for calcular a massa relativa de um determinado átomo, gente, eu sempre vou assumir um critério que foi estabelecido. Nós estabelecemos esse critério. E qual que é o critério, gente? Sempre que eu quiser saber a massa relativa de um átomo, a gente sempre vai pegar como padrão a massa do hidrogênio e a gente sempre vai dizer que a massa do hidrogênio é igual a 1. E todas as massas de qualquer outros átomos a gente sempre vai comparar com a massa do hidrogênio. Então, o hidrogênio sempre vai possuir massa igual a 1 e todos os outros átomos vão possuir massa relativa comparada com a massa do hidrogênio. No caso, como o oxigênio é 16 vezes mais pesado que o hidrogênio, a massa do oxigênio é 16. Tranquilo? Então, só resumindo aqui, ó, essa massa ela é calculada sempre comparando a massa de um átomo de hidrogênio. Por isso que a gente chama de massa relativa. A gente não consegue determinar a massa absoluta de um átomo, porque é uma massa muito pequena. Mas a gente pode comparar. E sempre que a gente compara, a gente vai comparar com a massa do átomo de hidrogênio, e essa massa vai ser chamada de massa relativa. E a gente pode chamar também de massa ou peso atômico. Tranquilo? Então, galera, toda vez que a gente falar de uma massa de um átomo, a gente vai chamar de massa atômica, que também a gente pode chamar de massa relativa, mas o mais comum a gente utilizar é a massa atômica, o mais comum. E a gente sempre vai pegar como referência o átomo de hidrogênio, que tem massa igual a 1, que a gente determinou. A gente diz que o hidrogênio é igual a 1, então todos os outros átomos vão ter massas múltiplas da massa do hidrogênio. Tranquilo? E a gente sempre vai comparar a massa. Por exemplo, se eu pegar o hidrogênio, eu vou assumir que a massa dele é igual a 1. Porém, eu sei que o oxigênio, pelo aquele experimento que eu fiz com vocês ali anteriormente, ele é 16 vezes mais pesado do que o hidrogênio. Então, se o hidrogênio tem massa 1 e o oxigênio é 16 vezes mais pesado, eu vou assumir que a massa do oxigênio é igual a 16. Beleza? Só que eu posso fazer isso para qualquer outro átomo da tabela periódica. Vamos pegar, por exemplo, o carbono, que é um tipo de átomo, né? Se a gente comparar átomos de carbono com átomos de hidrogênio, a gente vai ver que o átomo de carbono é 12 vezes mais pesado do que o átomo de hidrogênio. Então, a massa do carbono é 12 vezes maior. Beleza? Se o carbono é 12 vezes mais pesado que o hidrogênio, e eu assumo que a massa do hidrogênio é igual a 1, então eu posso assumir que a massa do carbono é igual a 12. Beleza? E eu posso fazer isso, então, para qualquer outro átomo. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, deixa eu apagar isso aqui também, né? Vamos pegar aqui também, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio tem número... Opa, desculpa. Isso aqui é lá do segundo ano. O nitrogênio, se a gente comparar a massa do nitrogênio com o hidrogênio, a gente vai ver que o nitrogênio é 14 vezes mais pesado do que o hidrogênio. Então, o nitrogênio é 14 vezes mais pesado. Beleza? Se a massa do hidrogênio é 1 e o nitrogênio é 14 vezes mais pesado, então eu posso afirmar que a massa do nitrogênio é 14. Beleza? E aí eu posso continuar fazendo isso. Vou pegar um último exemplo aqui, que é um átomo de cloro. O átomo de cloro, gente, se a gente compara o cloro com o hidrogênio, o cloro é 35 vezes mais pesado do que o hidrogênio, beleza? Então, se a massa do hidrogênio é igual a 1, a massa do cloro, a gente vai assumir
que é 35. Beleza? Então, reparem, eu sempre estou comparando a massa de todos os átomos com a massa do hidrogênio, e eu sempre vou dizer que a massa do hidrogênio é igual a 1, e o hidrogênio vai ser o meu padrão. Tudo que eu for calcular de massa, eu sempre vou levar em consideração a massa inicial do meu hidrogênio. Beleza, gente? E, pessoal, até o momento eu estou falando de massa, eu estou falando apenas dos valores, né? 1, 16, 12, 14, 35. Como a gente está criando um novo padrão, e o padrão é sempre comparar a massa com a massa do hidrogênio, a gente precisa criar uma nova unidade sempre que a gente for falar de massa atômica. Quando a gente fala de uma massa do nosso dia a dia, a gente vai utilizar grama, quilograma, tonelada, por exemplo. Como a gente está falando de um átomo, que é uma massa relativa, não é uma massa absoluta, e a gente não consegue determiná-la precisamente, a gente vai criar uma unidade, que é uma unidade baseada no átomo de hidrogênio. Sempre que a gente falar de massa atômica, a nossa unidade a gente vai representar com a letra U. E o que significa essa letra U? Significa unidade de massa atômica. Beleza? Essa unidade foi criada porque a referência é o hidrogênio. Sempre a gente vai dizer que a massa do hidrogênio é igual a 1. E a gente criou uma unidade, que é o U, que é chamada de unidade de massa atômica. Beleza? Então, toda vez que a gente falar de massa de um átomo, a gente vai utilizar essa unidade. Por exemplo, o hidrogênio tem massa de 1U, o oxigênio massa de 16U, o carbono massa de 12U, o nitrogênio massa de 14U, já o cloro massa de 35U. Tudo bem? Então reparem que quando a gente fala de massa de um átomo, a gente não tem uma massa precisa, é sempre uma massa relativa, algo comparativo, a gente sempre está comparando, beleza? Mas a gente vai ver que isso funciona muito bem. Tudo que a gente desenvolveu da química, gente, é baseado basicamente nessa massa relativa que a gente chama de massa atômica. Tranquilo? Então reparem, gente, a massa atômica ela é muito simples. Ela é uma massa que a gente compara e por a gente comparar, a gente vai ter valores ali relativamente simples de serem trabalhados. Tranquilo? E tudo isso eu estou falando, gente, porque o nosso objetivo da nossa aula de hoje era saber como que a gente determina a massa molar de uma substância. E não só de uma substância, mas de qualquer substância. Tudo bem? E eu disse para vocês que para determinar a massa molar de uma substância é conhecer a massa de um átomo. Só que eu não consigo determinar a massa específica de um átomo. Eu posso calcular o que eu chamo de massa relativa. Então, o cálculo da massa molar é feito a partir da massa atômica, que nós chamamos automaticamente de massa relativa de um átomo. Tranquilo? Então, toda vez que eu quiser determinar a massa molar de uma substância, eu vou ter que pegar como referência a massa atômica ou massa relativa de um determinado átomo. Tranquilo? Então, agora a gente vai começar a entender como é que a gente faz esse cálculo para encontrar a massa molar de uma determinada substância. E para isso eu vou utilizar aquelas substâncias que eu trouxe lá no começo, o gás hidrogênio, o gás oxigênio e depois a água. E vou determinar a massa molar para todas essas substâncias. Tranquilo? Então eu vou começar aqui, gente, pegando como referência a minha massa atômica. Sempre que eu estiver calculando massa molar, eu sempre vou utilizar as massas e lembra sempre que a referência é o hidrogênio com massa atômica 1U. Beleza? Então, como é que eu vou calcular a massa molar, gente? Imagina que vocês têm uma questão que você precisa calcular a massa molar, por exemplo, do gás hidrogênio. Então, eu pergunto, qual é a massa molar de uma molécula de gás hidrogênio? Bom, se eu quiser calcular a massa molar do hidrogênio, o que eu posso fazer? A primeira coisa que eu preciso identificar para calcular a massa molar é interpretar o que significa a fórmula química da minha substância. No caso, a fórmula química do gás hidrogênio é o H2. Isso significa que cada molécula de hidrogênio é formado pela união de 2 átomos de hidrogênio. Tranquilo? Então isso aqui é fundamental para a gente calcular a massa molar de uma substância. Como é que eu vou calcular a massa molar aqui com vocês? Eu sempre gosto de fazer dessa forma porque fica mais organizado. Se vocês conseguirem pensar em uma outra forma, podem desenvolver. Mas eu vou passar uma aqui para vocês porque eu acho que fica mais organizado. Sempre que a gente for calcular a massa molar, gente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de escrever assim, ó. M maiúsculo. Esse M maiúsculo, gente, representa massa molar. Tranquilo? Então, eu vou representar um M maiúsculo de massa molar e eu vou colocar entre parênteses a substância que eu estou querendo calcular a massa molar. No caso, como eu estou querendo calcular para o gás hidrogênio, então eu vou colocar a fórmula química do gás hidrogênio aqui, ó. Então, eu quero calcular a massa molar do H2. Então, eu coloco o M maiúsculo, entre parênteses, o H2, que é aquilo que eu quero calcular. Tranquilo? Vou apagar isso aqui, lembrando só que esse M maiúsculo é a massa molar. E agora eu quero calcular a massa molar do gás hidrogênio. Pessoal, reparem comigo. No gás hidrogênio,
eu tenho 2 átomos de hidrogênios unidos. Tranquilo? Então, para calcular a massa molar, eu vou representar a quantidade dos átomos dentro dessa molécula. Como nessa molécula tem 2 átomos de hidrogênio, eu vou representar aqui essa quantidade. Eu vou dizer que aqui dentro tem 2 vezes a quantidade de hidrogênio. 2 vezes átomos de hidrogênio. Então, eu representei como sendo 2, multiplicando entre parênteses cada átomo de hidrogênio. Tranquilo? Então, só reescrevi, ó, H2 é a mesma coisa que ter 2 átomos de hidrogênio. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. E agora o que eu vou fazer, gente? Como nessa molécula eu tenho a união de 2 átomos de hidrogênio, eu vou ir na minha relação de massa atômica e observar qual é a massa de cada átomo de hidrogênio. A massa de um átomo de hidrogênio, a massa relativa, é de 1U. Então, eu vou colocar essa informação aqui embaixo. Ó. Um átomo de hidrogênio tem uma massa atômica de 1U. Beleza? Só que numa molécula de gás de hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, que eu estou representando aqui. Então, para eu calcular a massa dessa molécula, eu tenho que considerar a massa dos 2 átomos. Ou seja, eu tenho que multiplicar essa massa por 2. Então, basta eu fazer o seguinte. Ó. Eu sei que a massa molar de hidrogênio é a massa de 2 átomos de hidrogênio. Se eu estou multiplicando 2 vezes a quantidade de hidrogênio, no lugar desse H aqui, ó, eu vou substituir isso aqui ó, pelo valor da massa de cada hidrogênio, que é 1. Tranquilo? Então, eu vou substituir da seguinte forma. A massa molar de hidrogênio vai ser 2 vezes a massa de cada hidrogênio. Cada hidrogênio tem uma massa de 1. Tranquilo? Então, agora calculando a massa molar por hidrogênio, eu vou fazer só essa multiplicação. 2 vezes 1 vai ser 2. Ou seja, 2 hidrogênios, cada hidrogênio pesa 1, tem massa 1U. Então, aqui eu encontrei a massa do meu hidrogênio, que teoricamente seria 2U. Porque eu estou multiplicando 2 vezes 1U, seria 2U. Só que agora, uma coisa muito interessante, gente. Toda vez que a gente faz esse cálculo, encontra a massa, por exemplo, relativa a uma molécula, a gente diretamente pode relacionar essa massa com a massa para cada mol dessa substância. Essa é uma relação que a gente conseguiu fazer graças a cálculos. E aquele número que eu passei para vocês na aula passada do mol justamente serve para manter essa igualdade. Qual que é a ideia, gente? Se eu tiver 2U, ou seja, que é a massa de uma molécula ali formada por 2 átomos de hidrogênio, se eu quiser relacionar essa massa com a massa molar, automaticamente eu posso dizer que a massa molar de hidrogênio é 2 gramas por mol. O que significa isso, gente? Se eu pegar 1 mol de molécula de hidrogênio e colocar em uma balança, automaticamente eu sei que esse gás de hidrogênio tem uma massa de 2 gramas. Tranquilo? Então, eu posso reescrever essa massa molar calculada aqui, ó, essa massa, na verdade, essa massa atômica, da seguinte forma. Eu posso dizer que a massa molar do hidrogênio seria 2 gramas para cada mol dessa substância. Então, aqui eu calculei a massa do hidrogênio. Ó. Calculando a massa de cada átomo de hidrogênio tem massa igual a 1. Como tem 2 átomos, eu multipliquei por 2. Descobri que a massa molar do hidrogênio, do gás de hidrogênio, é 2 gramas por mol. E o que significa isso? Que se eu pegar 1 mol de hidrogênio, 1 mol de moléculas de hidrogênio, pesar essas moléculas, eu vou saber que para 1 mol de hidrogênio eu vou ter uma massa equivalente de 2 gramas, beleza? Então, 1 mol de hidrogênio pesa exatamente 2 gramas de hidrogênio. Vamos calcular agora a massa para o gás oxigênio. E aí, o primeiro passo para a gente começar a calcular a massa molar é identificar o que significa a fórmula química. No caso, a fórmula química do gás oxigênio é O2. Isso significa que cada molécula de gás oxigênio é formada pela união de 2 átomos de oxigênio. Tranquilo? Se eu quiser, então, calcular a massa molar para o gás oxigênio, o que eu posso escrever? Eu posso escrever a massa molar, que é o M maiúsculo. Vou colocar entre parênteses a minha substância que eu estou calculando, que é o O2. E agora eu vou colocar uma igualdade para fazer esse cálculo. Beleza? Como é que eu vou fazer esse cálculo, gente? Eu sei que numa molécula de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio, que está sendo representado aqui pela minha fórmula química. Então, eu preciso representar essa quantidade. Então, eu vou dizer que numa molécula de oxigênio, de gás oxigênio, tem 2 átomos de oxigênio. Aí eu vou representar o átomo de oxigênio entre parênteses. Toma muito cuidado, gente, porque isso aqui não é um zero, viu? Isso aqui é um O representando o átomo de oxigênio. Então, eu tenho 2 oxigênios nessa molécula. Tudo bem? Se eu quiser, então, calcular agora a massa molar, eu preciso da minha referência, que é a massa atômica. No caso, o hidrogênio, a massa é sempre 1, sempre a referência. O oxigênio, como ele é 16 vezes mais pesado, a massa de cada átomo de oxigênio é 16U.
U. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse dado do oxigênio e vou colocar aqui, ó. O oxigênio, a massa dele é 16U. Tranquilo? Então, agora eu já sei a massa de cada átomo de oxigênio, mas eu sei que numa molécula de O2 eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, o que eu faço? Eu vou pegar a massa molar do oxigênio e vou colocar aqui, ó, no lugar do meu átomo. Como eu tenho 2 átomos de oxigênio, então eu vou ter o dobro dessa massa. Tranquilo? Então, para eu descobrir a massa molar do hidrogênio, basta fazer o seguinte. Eu sei que do hidrogênio, ó, do oxigênio, basta fazer o seguinte. Eu sei que eu tenho 2 átomos de oxigênio, então eu vou substituir aqui, ó, para calcular a massa do gás oxigênio, eu vou colocar 2 vezes a massa de cada átomo de oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem uma massa de 16U. Tranquilo? Então, aqui a massa molar do meu oxigênio vai ser 2 vezes 16. Quando eu faço 2 vezes 16, meu resultado é 32. Tranquilo? Poderia ser 32U? Poderia, que seria a massa da molécula, massa relativa dessa molécula. Só que, como eu disse anteriormente, sempre que eu calcular a massa relativa de um determinado átomo ou de uma determinada molécula, eu posso relacionar com a massa molar. Então, eu posso escrever que 32, gente, também é a massa molar do meu gás oxigênio. Então, aqui no caso, esse 32 vai ser 32 gramas por mol. O que significa isso? Deixa eu só apagar isso aqui. Que se eu pegar 1 mol de moléculas de oxigênio e pesar essa quantidade, eu vou descobrir que 1 mol de gás oxigênio tem exatamente 32 gramas. Ou seja, se eu pesar 1 mol de moléculas de oxigênio, essa massa vai ser equivalente a 32 gramas. Beleza, então reparem que é sempre uma lógica bastante simples, gente, é uma multiplicação básica. Só que agora eu preciso fazer um outro exemplo, que é o caso da água, porque a água ela vai ter tanto átomos de hidrogênio quanto de oxigênio. Aí a gente vai ter uma alteraçãozinha bem simples aí no cálculo da massa. Primeira coisa, gente, quando eu for fazer o cálculo da massa molar, tento interpretar o que significa a minha fórmula química. No caso da água, a fórmula química é H2O. O que significa isso? Que na água a gente tem a união de 3 átomos distintos. 2 átomos de hidrogênio juntamente com um átomo de oxigênio. Por isso que fica H2, porque tem 2 hidrogênios, juntamente com o oxigênio. Tranquilo? Agora, para calcular essa massa, basta eu fazer o mesmo procedimento. Vou colocar M maiúsculo, que é a massa molar. Vou colocar a molécula que eu estou calculando, que é a água. E agora eu vou determinar a massa molar para a água. O que eu preciso agora, gente? Eu preciso contar a quantidade de cada átomo nessa molécula. Na molécula de água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, porque é H2. Então, eu vou colocar essa quantidade aqui, ó. Na molécula de água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Aí eu vou colocar o hidrogênio entre parênteses, tranquilo? Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Só que numa molécula de água, além de 2 átomos de hidrogênio, eu tenho também juntamente mais um átomo de oxigênio. Então, eu escrevi aqui basicamente a molécula de água. Na molécula de água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, só que junto com o átomo de hidrogênio, eu tenho mais um átomo de oxigênio. Então, aqui eu estou colocando todos os átomos da minha molécula. 2 de hidrogênio juntamente com um átomo de oxigênio. Tranquilo? Pessoal, essa molécula vai acabar me atrapalhando no resultado. Eu vou continuar a resolução aqui embaixo, beleza? Então, eu vou colocar aqui massa de H2O. Vou colocar um igual para a gente continuar. Pessoal, agora eu já sei a quantidade de cada átomo. Eu já sei que nessa molécula tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se eu quiser calcular a massa molar, basta agora... Opa, deixa eu voltar aqui. Basta eu pegar a referência da massa atômica, tanto do hidrogênio quanto do oxigênio. O hidrogênio, massa atômica 1, sempre. Oxigênio, massa atômica 16. Então, eu vou colocar esses dados aqui, ó. O hidrogênio é igual a 1U, massa dele. O oxigênio, a massa dele é 16U. E a gente vai utilizar essas massas aqui para calcular. Nesse caso, o que eu vou fazer? Se na molécula de água eu tenho 2 vezes a quantidade de hidrogênio, eu simplesmente vou pegar a massa molar de cada hidrogênio, vou substituir aqui no meu elemento. Tranquilo? Então, na molécula de água eu tenho 2 vezes a quantidade de cada hidrogênio. Só que cada hidrogênio tem massa igual a 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 1, que é a massa de cada hidrogênio. Só que na molécula de água, além de 2 hidrogênios, eu também tenho mais um oxigênio. Então, eu vou somar, vou colocar um mais, indicando que eu tenho mais um oxigênio. Então, eu tenho um oxigênio, a massa de cada oxigênio é 16. Então, no lugar desse oxigênio, eu vou colocar 16, que é a massa de cada átomo. Então, eu vou colocar 1 vezes 16, que é a massa de cada átomo de oxigênio. Tranquilo?
Se eu quiser, então, calcular agora a massa molar da água, eu posso simplesmente resolver essa multiplicação. No caso, se eu quiser calcular aqui, ó, eu sei que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, cada hidrogênio tem a massa igual a 1. Então, multiplicando 2 vezes 1, eu tenho a massa só dos átomos de hidrogênio. 2 vezes 1 dá 2, que é a... Deixa eu colocar de uma outra cor, né? Só para ficar mais visível. Tenho 2 vezes 1, que é a massa somente dos átomos de hidrogênio. Só que nessa molécula também tem átomos de oxigênio. Então, vou somar com os átomos de oxigênio. Eu tenho um átomo de oxigênio. Cada oxigênio tem massa igual a 16. Então, fazendo essa multiplicação, 1 vezes 16 dá 16. E 16 é a massa de átomos de oxigênio dentro das moléculas de água. Tranquilo? Então, numa molécula de água, eu tenho 2U, né? A massa 2 referente aos hidrogênios e 16 referente ao oxigênio. Se eu quiser, então, calcular agora a massa molar de toda a molécula de água, basta somar a massa dos hidrogênios com a do oxigênio. Somando, então, 2 mais 18. Opa, 2 mais 18, ó, já deu resultado. 2 mais 16, eu vou ter o resultado igual a 18. Tranquilo? Porque eu somei a massa do hidrogênio com a do oxigênio. Tranquilo? Como eu estou falando de massa molar, eu posso afirmar então que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Tranquilo? Então a massa molar da água é 18 gramas por mol. Só para a gente reforçar, o que significa a massa molar da água ser 18 gramas por mol? Que se eu pegar 1 mol de moléculas de água e pesar esse 1 mol de moléculas de água, eu sei que em 1 mol de moléculas eu vou ter 18 gramas de água. Ou o contrário também é válido. Por exemplo, se eu tiver um copo e nesse copo tiver 18 gramas de água, eu sei que dentro daquele copo tem 1 mol de moléculas de água.